Bom dia, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo para servir de apoio aí para vocês em termos de revisão da aula presencial que a gente deu, ok? Aqui é o nosso roteirinho. Então, vou tratar primeiro de conceitos fundamentais, falar depois sobre propriedades de um antígeno imunogênico. Vou distinguir reação cruzada de mimetismo molecular, que são dois conceitos muito próximos, mas tem uma sutileza entre eles e problemas diferentes que decorrem disso. Depois vou tratar de antígenos timo-dependentes e timo-independentes. E por fim, para fechar, eu vou falar sobre os superantígenos, certo? Então vamos lá para os conceitos fundamentais. A primeira coisa é a pergunta: o que é um antígeno? E toda vez que eu pergunto isso para a turma, a ideia que vem, e não é uma ideia exatamente errada, mas ela é uma ideia incompleta, é que antígeno é alguma coisa estranha ou é um invasor. Então, o antígeno ele tem uma conotação negativa como sendo alguma coisa que vem de fora e que eu tenho que combater. Essa ideia, não é que ela está errada, mas assim, ela está bastante incompleta e vai haver situações em que a gente vai ter dificuldade de aplicar antígeno com esse sentido. E eu criei aqui um exemplo para mostrar isso. Tá, vamos imaginar aqui um cão, certo? E esse cão tem todos os órgãos dele e tem o fígado dele aqui, certo? Bom, se a gente levar ao pé da letra que antígeno é coisa estranha, se eu for olhar as células desse cão, do fígado desse cão, né, essas células para ele são próprias e ele não vai reagir contra elas. Então, eu fiz aqui um esqueminha da célula com várias moléculas na superfície que eu não poderia usar a palavra antígeno. Por quê? Porque para este animal aqui, estas moléculas não são estranhas, tanto que ele aceita e não reage contra isso. Então eu já teria um problema de chamar essas coisas de antígenos, seguindo este conceito de coisa estranha invasor. Mas, se eu fizer um transplante do fígado desse animal marronzinho para esse animal verde aqui, o que ocorre? Esse animal verde, ele provavelmente vai rejeitar esse enxerto aqui. Então ele vai estar olhando para as células do fígado que ele recebeu como estranhas e vai criar uma reação imunológica contra elas. Nesse sentido, eu poderia chamar essas moléculas de antígeno, se eu considerar antígeno como uma coisa estranha, porque para o segundo animal, essas moléculas são estranhas. Mas para o primeiro, naquele contexto, eu não poderia utilizar esse conceito aí. Então, isso aí mostra a limitação que é eu simplesmente colocar antígeno como coisa estranha. E por isso que se evoluiu para uma definição que, embora não seja tão intuitiva, mas ela é mais correta e mais precisa, que é esta definição aqui. A gente coloca antígeno como qualquer molécula capaz de reagir com um anticorpo ou com um receptor de linfócito T. Então, qualquer molécula que é capaz de reagir com anticorpo ou com TCR, que é o receptor de célula T, eu vou chamar de antígeno. E, portanto, decorre disso aí que eu vou ter antígenos que são não próprios, que são estranhos realmente, mas eu vou ter também os antígenos próprios. Então, eu vou ter vários contextos em que eu vou poder utilizar essa palavra antígeno. Eu coloquei aqui vários prints de artigos em que a palavra antígeno está aparecendo. Então, nesse aqui, por exemplo, está aparecendo como antígeno prostático. Então, o antígeno da próstata. Então, não seria um antígeno estranho, mas seria um antígeno de um tecido normal. Esse outro aqui, eu estou colocando os antígenos de célula B, que também não é um antígeno estranho. Tá? Aqui eu estaria colocando o antígeno de um tumor, que é o melanoma. Então, poderia ser, por exemplo, um antígeno que não é normal, que é alterado e que, portanto, nesse caso seria estranho, embora ele derive eventualmente de um antígeno próprio que foi modificado.
e aqui colocando antígenos de uma coisa realmente de fora, que é o vírus da hepatite B. Então, vários contextos diferentes, todos eles mostrando a aplicação da palavra antígeno para desmistificar essa ideia de que antígeno é somente a questão de coisa estranha, que vem de fora ou que vem nos invadir, certo? Então a gente vai usar a palavra antígeno de uma forma muito mais ampla do que simplesmente pensando coisa estranha ou invasor. E a gente parte para o segundo conceito aí, que é epítopo ou determinante antigênico. Isso pode ser definido de forma bastante simples, como a porção do antígeno para a qual a resposta imune tende a ser direcionada. Então aqui a gente está entrando no detalhamento. Se eu pegar uma molécula de antígeno, como essa molécula azul aqui, o que a gente percebe? Tem duas regiões aqui que são bastante salientes dele, e é contra essas que a minha resposta imune vai ser direcionada. Eu coloquei aqui, só para simbolizar isso, uma molécula de anticorpo. Então, uma molécula de antígeno pode ter vários epítopos, pode ter várias regiões contra as quais eu consigo criar uma resposta específica. Por outro lado, eu tenho regiões, como essa que está sendo mostrada aqui, que são inacessíveis. Portanto, isto aqui não é um epítopo, porque eu não vou conseguir direcionar uma resposta contra isso. Daqui decorre a conclusão de que um único antígeno pode ter muitos epítopos e, portanto, um micro-organismo pode ter dezenas ou centenas de epítopos diferentes, porque ele pode ter vários antígenos e cada antígeno muitos epítopos. Então, a resposta que a gente cria contra no caso específico, um agente invasor, não é uma resposta única. Eu tenho uma resposta em paralelo contra várias moléculas e pedaços da molécula contra o qual eu consigo reconhecer e reagir. E eu tenho alguns tipos de antígenos, de epítopos. Tá? Eu fiz aqui um esqueminha mostrando duas categorias fundamentais. Essa aqui, em que eu tenho duas alças vermelhas juntas, tá? Que são os famosos epítopos conformacionais. E aqui embaixo, os epítopos contínuos, ou também chamados de lineares. Tá? Basicamente, se eu pensar na estrutura primária de uma proteína, sequência dos aminoácidos, esse antígeno linear aqui está derivando diretamente de uma sequência aqui. Estes dois eles estão vindo de duas sequências que não são contínuas, mas que a proteína, quando ela se dobra, forma estrutura secundária e terciária, eu tenho a formação deste epítopo. Por isso que ele chama conformacional. Eu só consigo ter a ideia dele quando ele realmente se forma. Eu tendo simplesmente a sequência dos aminoácidos, eu não consigo ter exatamente a ideia de como ele vai ser, porque isso depende do dobramento da proteína. Então, os epítopos conformacionais, que são os mais comuns, diga-se de passagem, por exemplo, espícula de vírus, eles são os mais difíceis da gente fazer predição, porque eles dependem desse dobramento. Hoje em dia, com computador e até com inteligência artificial, essa predição parece que ela está sendo bastante aprimorada. Tá? Aqui é o resumo das coisas que eu disse. Né? Então, aqui os epítopos conformacionais, que são os mais comuns, né? Mas os mais difíceis de trabalhar, e os lineares aqui, que não dependem de estrutura terciária e que eu consigo predizer com muito mais facilidade conhecendo a sequência dos aminoácidos. Aqui eu peguei uma figura do Abas para ilustrar um pouco isso. Então, desse lado esquerdo aqui eu tenho o epítopo conformacional, que está ligado aqui a um anticorpo. Então, a gente está vendo aqui três alcinhas amarelas na estrutura terciária dessa proteína, que quando eu desnaturo a proteína, eu consigo ver as sequências e elas são descontínuas. Aqui na parte direita eu tenho também um epítopo com estrutura terciária, só que quem está aparecendo aqui é um epítopo que está aqui em azul. Quando eu desnaturo essa proteína, eu acabo expondo um epítopo que estava aqui, que passa a ficar acessível.
Então, assim, tem uma série de questões aí relacionadas à estrutura de epítopo e desenho, por exemplo, de vacinas. Quando você vai fazer uma espécie de engenharia de vacinas, a gente tem que pensar nessas questões. Eu estou trabalhando com epítopo linear, conformacional, e se ele for conformacional, que são os mais comuns, como que eu posso fazer a predição de como é esse epítopo? É um estudo bastante complexo, que, como eu falei, hoje com o avanço da computação, a gente está conseguindo fazer predições muito melhores do que antes. Então é uma junção aí da imunologia com a informática e com o campo atual aí da inteligência artificial. E aí vamos falar sobre imunogenicidade, né? O que é essa palavra aí? O que ela significa, né? Obviamente, se eu estou falando de imunogenicidade, a propriedade de ser imunogênico, então eu tenho que pressupor que existem coisas que não são imunogênicas. E aí eu coloquei aqui um exemplo com um desenho bastante simples. Aqui na parte de cima, esse triângulo verde como um antígeno não imunogênico e na parte de baixo aqui um antígeno imunogênico. Basicamente, o que significa isso? Os antígenos não imunogênicos não são capazes de suscitar resposta imunológica. Por isso que eu coloquei essa bola aqui cortada. Enquanto que os antígenos imunogênicos, sim, eles são capazes de desencadear uma resposta adaptativa aqui. Então, essa palavra imunogênico é gerar resposta, certo? Então, existem antígenos que não são capazes de gerar resposta e outros que são. Aqui eu estou complementando com uma coisa, e eu espero que não fique confuso, que é a seguinte: este antígeno não imunogênico, ainda que ele seja não imunogênico, ele é capaz de reagir com um anticorpo se esse anticorpo tiver sido formado em condições especiais. Então, ele não deixa de ser um antígeno naquele sentido que nós definimos no começo da aula. Tá? Aí assim, bom, mas como que esse antígeno não imunogênico encontra um anticorpo específico para ele? A gente tem artifícios em laboratório justamente para produzir resposta para antígenos não imunogênicos. Então isso é possível. Então, embora naturalmente ele não seja capaz de suscitar resposta, eu posso usar artifícios para induzir produção de resposta e ter os anticorpos que vão reagir contra ele. E aí eu já aproveito e engato dois conceitos que têm a ver com isso, que são os conceitos de apteno e carreador. A palavra apteno, ela significa especificamente que é um antígeno que não é capaz de gerar resposta imune, só que devido ao seu tamanho reduzido. É um antígeno muito pequeno. E por que isso? Porque eu preciso ter um tamanho mínimo de antígeno para conseguir gerar a resposta imune. Daí que eu posso usar o artifício, né, de grudar nesse apteno aqui uma molécula bastante grande que torna esse apteno visível. E nessa condição eu consigo produzir anticorpos contra este apteno. Então, esse é o tipo de artifício que eu posso fazer, um deles, para conseguir criar resposta contra coisas que naturalmente ou isoladamente não são imunogênicas, que é o caso dos aptenos. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas aplicações que são interessantes. Tá? Aqui eu coloquei a penicilina, o ácido pícrico e o urushiol. A penicilina, a gente tem vários tipos de alergias à penicilina. Então aqui eu vou me centrar especificamente no que diz respeito à explicação do conceito apteno-carreador. A penicilina no nosso organismo ela é metabolizada num composto chamado ácido penicilânico, que está aqui. E esse ácido penicilânico ele tem a propriedade de grudar aqui na albumina e nesse sentido ele passa a sofrer uma modificação e ser chamado de peniciloil. E esse peniciloil grudado com a albumina, ele forma uma dupla apteno-carreador. Ou seja, o peniciloil ou o ácido penicilânico sozinhos,
eles não são capazes de gerar resposta imunológica. Mas, quando o peniciloil está grudado com a albumina, ele se torna visível e eu consigo produzir uma resposta imunológica contra ele. E essa resposta, ela vai servir para reagir contra a própria penicilina. Então, uma das formas de alergia que a gente tem às penicilinas é essa que envolve a dupla apteno-carreador. A nossa albumina sanguínea, nesse caso, vai estar fazendo o papel de carreador. O ácido pícrico era um componente antigo de pomadas para queimaduras. Tá? Ele também era um composto que adere às células da pele e acaba funcionando como um apteno e induzindo resposta contra ele. O urushiol é um composto de algumas plantas, como essa aqui, que está aqui do lado direito, a era venenosa. E a gente tem compostos semelhantes que têm o mesmo efeito, como essa aroeira pimenteira aqui. Então, alguns compostos dessas plantas, principalmente alguns óleos essenciais delas, eles são muito reativos, então eles grudam nas células da pele, ou reagem, ou alteram, às vezes até antígenos de células de pele. Então eu tenho uma questão das moléculas desses óleos essenciais serem o apteno e a minha célula da pele funcionar como carreador. E aí eu crio uma resposta contra eles. A gente acaba chamando de alergia, mas é um quadro que não vai se encaixar no quadro de alergia clássica que a gente tem tipo 1. Tá? Essa aqui vai ser uma alergia tipo 4. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é uma dermatite alérgica de contato a corantes que são usados em sapatos, em que o corante ele funciona como apteno, ele gruda nas células da pele e as células da pele acabam funcionando como carreador. E as nossas alergias a bijuterias são também uma dermatite alérgica de contato em que os íons que se desprendem das bijuterias, íons de níquel, cádmio, molibdênio, eles acabam funcionando como aptenos, nossa célula de novo como carreador, e eu acabo criando resposta contra isso aí. E aqui é um esqueminha mostrando aqui a pele. Deixa eu pegar um marcador aqui. Então, aqui eu tenho a pele, aqui eu tenho a sensibilização química, então as pequenas moléculas que vão servir de aptenos. Eu tenho a captura dela por células dendríticas que vão até órgãos linfóides secundários, que vão criar uma resposta e as células vão voltar aqui para a pele e vão promover uma inflamação. Essa aqui é tipicamente uma resposta celular, por isso que a gente diz que é uma reação de hipersensibilidade tipo 4. E aí, já que a gente viu que tem antígenos que não são imunogênicos, alguns por conta de tamanho, eu preciso estudar o que um antígeno precisa ter para ser imunogênico. Isso é importante primeiro se eu estiver fazendo uma vacina. Então eu tenho que escolher bem qual é o antígeno, qual é o epítopo que eu vou utilizar na minha vacina, porque senão ela não vai ser imunogênica, que é o meu objetivo. E eu tenho uma outra situação que me interessa saber essas coisas, justamente para fugir delas, que é o caso, por exemplo, de próteses que são usadas no corpo e que eu quero que não sejam imunogênicas. Por quê? Porque se elas forem imunogênicas, eu vou criar uma rejeição. Então eu tenho motivos para ambos os lados aí para estudar isso. E a primeira propriedade de um antígeno imunogênico é em relação ao tamanho. Quanto maior o antígeno, melhor a minha resposta. Então, antígenos muito pequenos, como eu estou mostrando aqui, não são imunogênicos. Já se eu tiver um antígeno bastante grande, a tendência é eu criar uma boa resposta contra ele. Né? Antígenos grandes, eles acabam tendo um número maior de epítopos, então aumenta a minha chance de criar boas respostas para algumas regiões desse antígeno. Outra propriedade de um antígeno imunogênico diz respeito à complexidade da molécula. E aí, nesse sentido, eu preciso lembrar as grandes categorias bioquímicas de proteínas, carboidratos e lipídios. Desses três aqui, as proteínas
são as moléculas mais complexas. Carboidrato e lipídio tendem a ter estruturas que às vezes são polímeros e, embora possam até ser grandes, eles têm uma simplicidade porque é uma repetição. Então, assim, carboidrato sozinho, lipídio sozinho, não costuma ser bom antígeno. Proteína sempre é bom antígeno. E eu também tenho a situação de proteína conjugada. Proteína conjugada com carboidrato e proteína conjugada com lipídio. Nesses casos, como eu tenho uma proteína sendo conjugada, as moléculas são imunogênicas. Tá? E aí eu coloquei alguns exemplos desses conjugados, as proteoglicanas, glicoproteínas e lipoproteínas. Tá? E aí destacando que carboidrato e lipídio não é imunogênico, é fracamente imunogênico. Outra propriedade de um antígeno imunogênico é a sua baixa degradabilidade. O que ocorre aqui? Vamos imaginar que eu estou injetando uma vacina, então eu estou injetando um antígeno numa pessoa e eu vou ter, obviamente, um estímulo. Isso é uma coisa estranha, eu tenho algum grau de lesão tecidual ali, eu vou inflamar ali. Quem que é a primeira célula de defesa que chega, geralmente, quando eu tenho uma invasão ou alguma coisa estranha? São os neutrófilos. O neutrófilo é aquela célula que é primeira linha de defesa. Chega primeiro, né, vai fagocitar, vai tentar destruir por outros mecanismos como netose, mas o caso é o seguinte: se eu tiver um antígeno numa quantidade muito pequena, ele for muito facilmente acessível aos neutrófilos, eles vão rapidamente destruir e eliminar esse antígeno. E aí, quando outras células chegarem, como macrófago e célula dendrítica, que são células fundamentais aí para processamento e apresentação antigênica e, portanto, estão relacionadas com a resposta adaptativa, não vai ter nada para elas processarem. Por quê? Tudo já foi eliminado pelo neutrófilo, que é uma célula de resposta inata. Então, eu não vou conseguir criar a resposta adaptativa. A gente tem alguns artifícios novamente para lidar com isso e potencializar o efeito de vacinas. Por exemplo, eu posso fazer uma vacina em que existe uma emulsão de óleo com um antígeno ali dentro. Nesse caso, quando os neutrófilos chegarem, eles até vão conseguir fagocitar o antígeno, mas não rapidamente. E isto vai dar tempo para que os macrófagos ou as células dendríticas cheguem e consigam identificar, fagocitar, processar e depois apresentar esse antígeno e criar, portanto, resposta adaptativa. Esse tipo de substância que a gente agrega em vacinas para cumprir essa função de potencializar a criação de resposta adaptativa, a gente chama de adjuvantes, cujas principais funções são basicamente retardar a liberação do antígeno e, em alguns casos, estimular a resposta imunológica. Tem alguns adjuvantes que têm substâncias que são bastante estimulantes, por exemplo, da atividade dos macrófagos. Então, independente de retardar a liberação do antígeno, eles têm essa propriedade de estimular e ativar mais os macrófagos e, portanto, potencializar a resposta. Tá? Então, tem adjuvantes que usam, por exemplo, moléculas de parede celular de micobactérias, que são bastante imunogênicas. E, por fim, a estabilidade, que eu vou falar de forma mais sucinta aqui, né? O que se observa é que moléculas que têm instabilidade, elas são piores antígenos no sentido de gerar menos eficientemente uma boa resposta. É o caso da proteína dos flagelos, que a gente chama de flagelina. Tá? Ela é uma molécula instável e ela não é um bom antígeno nesse sentido. E aqui eu coloquei justamente para ilustrar próteses que a gente imagina o seguinte: elas não podem ser imunogênicas, ou o menos possível. E aqui são válvulas cardíacas
é a mesma coisa, elas têm que ser feitas de materiais basicamente não imunogênicos, porque se eu começar a reagir contra isso, eu vou rejeitar esses utensílios aí que são colocados no corpo. E aí a gente passa para a reação cruzada ou mimetismo molecular. Essas duas situações, elas têm uma ideia em comum, que é a ideia de termos antígenos diferentes com epítopos comuns. Então, os dois eles têm esta ideia, mas existe uma diferença sutil entre eles. A reação cruzada é um pouco diferente. Aqui eu coloquei um desenho para mostrar a ideia geral, né? Um antígeno azul quadrado, um antígeno vermelho redondo, mas ambos têm esse epítopo amarelo em forma de cone aqui. Então, significa que se eu criar a resposta contra o primeiro antígeno, esta resposta automaticamente vai servir também contra o segundo antígeno. Na reação cruzada, eu tenho uma sutil diferença em que os epítopos eles têm semelhança, mas eles não são iguais. Então, aquele conezinho amarelo, ele não é exatamente igual, mas ele é semelhante. É o suficiente para causar um problema para nós nas provas imunodiagnósticas. Então, sorologias para doenças infecciosas, em muitos casos, podem dar o que a gente chama de falso positivo. Ou seja, você faz um teste diagnóstico, ele te diz, não, o cara está doente, dá positivo, mas na verdade o que ele está detectando é um epítopo diferente, é outra coisa. Mas como você tem uma semelhança muito grande de um para o outro, ele te dá como positivo. Eu coloquei aqui, isso aqui é um texto comprido, não é coisa adequada para slide, mas eu vou deixar aqui para vocês lerem, que é um descritivo de artigo publicado do problema que a gente teve no início da pandemia de Covid-19 com as questões de reação cruzada. Por quê? Porque logo no início se tentou fazer diagnóstico para quadros de Covid e houve reação cruzada para dengue. Então, um diagnóstico inicial que teoricamente foi para dengue, na verdade era uma Covid-19. E por quê? Isso porque as provas iniciais de diagnóstico para Covid ainda estavam sendo padronizadas, elas não estavam perfeitas, e existia alguma semelhança aí entre algum epítopo. Então, a prova para dengue deu positivo, mas na verdade o sujeito não estava com dengue, ele estava com Covid-19. Então, vocês veem o problema que são essas reações cruzadas. Por isso que a gente tem que conhecer, primeiro, o conceito de reação cruzada e, segundo, a gente vai ter que ter em mente quais são as situações em que isso é mais comum, para a gente ter ideia de que, olha, eu estou fazendo um diagnóstico para tal doença, existe alguma chance, ou existe uma chance grande de haver reação cruzada. Eu coloquei aqui um outro exemplo da área de parasitologia, reação cruzada em teste sorológico entre chagas e leishmaniose visceral, em regiões lá da região amazônica em que você tem as duas doenças que estão sobrepostas em termos epidemiológicos. Então você às vezes faz o teste para uma, a pessoa não está com essa doença, ela está com a outra, mas por reação cruzada acaba te dando um falso positivo. E o mimetismo molecular, ele é mais tudo ou nada, porque os epítopos são idênticos, e aí o problema que eu tenho nessas situações é que eu acabo tendo a possibilidade de derivar para doenças autoimunes. Então, normalmente eu tenho alguma infecção por micro-organismo que possui algum epítopo na sua estrutura igual ao meu em algum tecido, e aí, como eu reajo contra ele, eu aciono o linfócito T específico ali para aquele epítopo, e a minha resposta que vai ficar vai acabar se voltando contra mim, porque eu tenho um epítopo igual daquele micro-organismo. Tá? Coloquei aqui um exemplo bastante recente com o Zika vírus. Por quê?
nos surtos que ocorreram no Nordeste, em especial de Zika vírus, se observou um aumento da síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune e que está associada com várias infecções, certo? Então aqui a gente está meio que tendo um mimetismo molecular. Dito isto, vamos passar agora para definir antígenos timo-dependentes e antígenos timo-independentes. O que é isso aí? Os antígenos timo-independentes são normalmente antígenos poliméricos muito pouco imunogênicos. Então, por exemplo, antígenos de cápsula bacteriana. Esse tipo de antígeno, pelo fato de ser pouco imunogênico, ele acaba não suscitando uma resposta completa. Então, eu consigo até ativar, por exemplo, um linfócito B para a produção de anticorpos, mas esses anticorpos, primeiro, eles vão ser de baixa afinidade e eu não vou conseguir aprimorar a afinidade desses anticorpos, tá? E também não vou conseguir trocar de isotipo de anticorpo, eu vou ficar fixado na IgM. Então, antígeno timo independente, eu acabo tendo alguma resposta, sim, eu tenho, mas é uma resposta de baixa afinidade e eu não consigo trocar a classe dos anticorpos. Por quê? Porque eu não consigo contar com a participação do linfócito T, que é o linfócito que amadurece no timo. Daí que houve a ideia de se colocar esse nome, né? Antígenos timo independentes. Então eu aciono a resposta sem contar com a participação do linfócito T. E isto é ruim para nós. Quando eu posso contar com a participação do linfócito T, que é o caso que eu coloquei aqui embaixo, eu tenho geralmente antígenos que são complexos, compostos por proteínas, e o fato de eu contar com o linfócito T e com o ambiente de citocinas que ele vai promover, eu consigo melhorar a afinidade dos anticorpos e eu consigo trocar o isotipo dos anticorpos. Então eu crio uma resposta muito melhor. Então, basicamente, no final das contas, antígeno timo independente é um antígeno que vai ser mais problemático para nós. Tá? É o que a gente encontra nas cápsulas bacterianas. Os antígenos timo-dependentes são aqueles que a gente consegue gerar uma boa resposta, certo? Eu conto com a participação do linfócito T, que é fundamental para a criação de uma boa resposta adaptativa. E por fim, a gente vem aqui nos superantígenos, né? O que é um superantígeno? Esse termo aqui foi cunhado pelo White, final dos anos 80. A princípio, ele estava descrevendo um grupo de proteínas bacterianas. Hoje em dia, o pessoal usa isso aí até para alguns antígenos virais, né? Mas, assim, o superantígeno, o que ele seria? Seria um antígeno que tem a propriedade de se ligar em receptor de célula T e, simultaneamente, no complexo principal de histocompatibilidade que está na membrana da célula. E com isto, induzir a ativação de linfócitos. Uma ativação que não é específica, ela é indiscriminada. Isso vai ficar mais claro no esquema que eu vou mostrar aqui. Tá? Eu coloquei aqui algumas das bactérias, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Yersinia pseudotuberculosis, Pseudomonas, Mycoplasma, que são algumas das bactérias relacionadas com superantígenos. Mas as que são mais importantes mesmo são basicamente os Staphylococcus e eventualmente os Streptococcus. Mas os Staphylo são os mais famosos relacionados a superantígenos. E eu tenho com os Staphylococcus, especificamente a espécie aureus, uma toxina que a gente chama TSST1, que é justamente toxina da síndrome do choque tóxico, que ficou muito famosa nos anos 70, final dos anos 70, por conta de absorventes internos que acabaram favorecendo o crescimento diferenciado dessa bactéria
e a produção dessa síndrome aí. Tá? Então aqui eu coloquei um esqueminha mostrando isso, né? Ficou bastante famoso na época. Aqui é um jornal americano mostrando a síndrome do choque tóxico sendo noticiada. Por quê? Porque uma empresa havia lançado um absorvente interno novo, feito de um material diferente, mas que acabava suscitando um crescimento muito grande e muito diferente do Staphylococcus no corpo feminino. E com isso, a bactéria produzia toxina que era absorvida e promovia a síndrome do choque tóxico. Isso ficou famoso, né? Foi bastante impactante, porque várias mulheres morreram, e mulheres jovens, né? Mostrando o potencial que essa doença tem de letalidade, porque eram mulheres jovens, saudáveis, normais, mas por conta da toxina e da reação imunológica, elas acabaram indo a óbito. Tá? Aqui eu coloquei os sintomas da síndrome do choque tóxico: febre, hipotensão, diarreia, dispneia, taquicardia. Então, e normalmente as mulheres ficavam com o corpo totalmente avermelhado, a pressão despencava, né, a hipotensão, a ponto delas desmaiarem e, se isso não fosse rapidamente revertido, acabava levando à falência múltipla dos órgãos e morte. Tá? E as explicações relacionadas a isso é que esses absorventes internos novos, eles acabavam criando um ambiente na mucosa vaginal que favorecia muito o crescimento e a produção da toxina. Porque a gente tem infecções por Staphylococcus aureus no corpo em que você não tem produção de toxina. Ele não produz sempre. Mas nessa condição especial aí dos absorventes internos, eu tinha uma aerobiose combinada com baixos níveis de glicose e pH neutro, que favoreciam muito o crescimento e a produção da toxina. Tá? Aqui é para ilustrar como isso se tornou conhecido, porque isso aqui é uma página de site de internet que é para público leigo e eles comentam normalmente a síndrome do choque tóxico nos absorventes internos. Então é um assunto que extrapolou aí a academia e chegou no público em geral. E como é que isto ocorre? Eu fiz aqui um esqueminha mostrando um macrófago com o seu MHC classe 2 e um antígeno processado aqui. Reparem que assim, eu coloquei antígeno próprio processado, tá? E aqui eu tenho um linfócito TCD4 com o seu TCR. Normalmente o que acontece? Como é um antígeno próprio, o linfócito TCD4 ele vai lá, encaixa o TCR dele, reconhece como próprio, normal e vai embora. Ele não faz nada. Mas, quando eu tenho a toxina dessa bactéria aí circulando, quando o linfócito T ele vai reconhecer esse conjunto aqui, a toxina, a TSST1, ela encaixa aqui entre o TCR e o MHC. E com isto aqui, e é isso que ocorre de diferente, ela vai ativar o linfócito T. Então, não era para ele ser ativado, mas por conta da toxina estar se encaixando aí, ele vai ser ativado. E mais do que isso, essa ativação ela é inespecífica, porque eu tenho milhões e milhões de linfócitos T. Ele não vai ativar só um ou outro, ele vai ativar maciçamente os linfócitos. E esses linfócitos vão liberar mediadores como interleucina 2 e interferon gama e isso vai induzir outras citocinas que são bastante inflamatórias. Se a gente considerar que eu vou ter uma quantidade enorme de linfócitos T liberando citocinas por conta dessa ativação inespecífica, né, e aqui eu fiz uma representação disso, isso vai levar a uma espécie de tempestade de citocinas. Uma coisa totalmente incomum e que não é o normal, porque o que é normal é eu ativar os linfócitos específicos para um determinado antígeno e por isso ter uma reação proporcional. Nesse caso aí eu estou ativando indiscriminadamente os linfócitos T. E aí eu vou inundar a corrente sanguínea
com citocina inflamatória que vão redundar naqueles sintomas que a gente viu. Tá? Se estima que um superantígeno possa ativar até 20% dos linfócitos do corpo. Ou seja, é uma coisa inacreditável, é muita coisa. Tá? E esse estado hiperinflamatório, existem algumas hipóteses do porquê que a bactéria evoluiu para produzir uma toxina que dá esse efeito em nós. Então, tem alguns autores que especulam que, quando a gente entra nesse estado hiperinflamatório, é comum, subsequentemente, a gente ter uma espécie de efeito rebote em que parte do meu sistema imunológico acaba entrando em anergia, que é a palavra técnica que a gente usa para irreatividade. Então, de uma certa maneira, para a bactéria é interessante, é como se ela fizesse uma grande provocação para o sistema imunológico, ele entrasse numa espécie de exaustão e em energia. E aí ele conseguiria responder muito menos à bactéria e ela poderia crescer muito mais à vontade. É uma estratégia que acaba sendo bastante interessante essa. Tem algumas doenças que alguns autores especulam que pode haver participação de superantígenos. Eu listei algumas delas aqui, mas eu não vou ficar lendo, só vou fazer o registro. Tá? Pode ser que no futuro essa relação esteja bastante reforçada e a gente precise fazer essa ponte aí entre aula de antígeno e essa parte aplicada. E com isso, a gente encerra esta aula aqui. Eu espero ter ajudado vocês aí a revisar os pontos que a gente discutiu na aula presencial, tá certo? E nos encontramos depois na prova. Tá ok, gente? Até mais!